Outra mensagem do profeta é essa aqui, é Deus, o nosso Deus fala, escolhido e guardado. Escolhido e guardado, dado pelo profeta Oliver Lee. Ele começa, você tem sido escolhido e guardado para um tempo como este. Isso é de grande importância, pois o Senhor está te chamando para frente. Há algo que o Senhor implantou dentro de você, mesmo antes de você nascer. Este é o seu verdadeiro chamado. Este é o seu verdadeiro propósito. Esta é realmente a sua maior unção. E o Senhor está te chamando para frente porque há muitas pessoas do mundo precisando de ajuda agora. É exatamente o que eu li em Isaías 61 agora de manhã, Isaías 60. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é vocês, amados, também. O varão nascido, ele vai falar isso aqui. Ele que o Senhor mostrou também na Bíblia, o varão nascido, é ele vai nascer. É você nascendo, ele nascendo de você. O varão é um dos jeitos de olhar as Escrituras. Ele mostrou isso para mim hoje. Alguns de vocês estão prestes a entender isso, já tinham uma noção mais ou menos, eu tinha pensado sobre isso antes. Alguns de vocês estão prestes a entender isso, de repente a ficha cairá quando o Espírito Santo vier sobre você para te entregar esta unção celestial. Você se tornará uma pessoa completamente transformada, você se tornará exatamente quem Ele quer que você seja. E quando esse momento chegar, você saberá, porque o Senhor deixará claro que é Ele quem está orquestrando cada detalhe. Para alguns de vocês, isto será um convite. Vocês receberão um e-mail, uma carta pelo correio. Sua obediência é fundamental aqui. O Senhor está guiando vocês a prosseguirem, a se envolverem e aceitarem esta oportunidade, pois é isso que te levará à sua vida, a melhor vida. Desculpa, vou ler de novo. Pois isso é que te levará à sua melhor vida. Por isso, é claro que você foi, como ele falou aqui antes, você foi selecionado e ungido para um tempo como este. O profeta continua, se vocês achavam que a sua vida já era boa antes, então vocês ficarão positivamente transbordando de alegria ao verem como Ele, o Senhor, age através de vocês em suas vidas. E o Senhor está dizendo a vocês nesse exato momento agora, assim diz o Senhor, a sua principal responsabilidade é trazer as ovelhas perdidas de volta ao seu pastor. Ovelhas perdidas é o mundo, tá, irmãos? É o mundo. A gente fala ovelha e pensa que é a igreja. Não, é o mundo. De volta ao nosso Deus Abba. Como o Senhor continua, como seu Deus, como seu Senhor e Deus, veja que vocês já têm um coração de Deus. Amém, né? Mas vocês têm uma postura celestial que os levará longe no reino. O Senhor continua. Muitas pessoas os receberão positivamente com um espírito edificante e envolvente, por causa da unção que eu estou plantando sobre as suas vidas e dentro de vocês. É o Senhor dentro de nós que as coisas são feitas. Ele perguntou para o Brandon uma vez, por que você acha que as pessoas vão te ver, Brandon? Que o Brandon falava isso, né? Eu não quero ver ninguém, vocês não querem me ver, então Deus teve que corrigir ele nisso. As pessoas não vêm para ver o Brandon, as pessoas vêm para ouvir a unção que está dentro do Brandon. Vocês conseguem ver a diferença? O Senhor deixa isso bem claro para nós, tá? Para que a soberba não tome lugar em nossos corações. Não é a nosso respeito, é a respeito do Senhor que vive dentro de nós, fazendo as obras dele. O Senhor continua. Vocês carregam tanta sabedoria, confiança e força espiritual. Foi isso que abriu esta porta. Glória a Deus. O Senhor continua. E agora a sua obediência em prosseguir com o que eu estou pedindo a vocês para fazer, vai continuar a se desenvolver em uma estrutura bela e permanente em suas vidas. O Senhor continua. Tudo o que vocês precisam fazer é dizer sim
Digam sim, amados. Sim, Senhor. Sim, sim. E o Senhor fala, eu cuidarei do resto. Agora é a sua hora, diz o Senhor. Agora é o momento em que eu te conduzirei adiante. Esta é a sua única oportunidade na vida. Em Juízes 13, 5, 3 e 5, eu fiz a referência aqui, que isso aqui é o varão nascendo, amados. É o varão nascendo. Né? E vocês podem ler, o varão são vocês. O Senhor brotar em vocês, ou botar no João, não me deixa de fora, para fazer a obra dele. Você engravidará e terá um filho. Este liderará a libertação de Israel. A analogia de Israel é toda a terra. A função dos remanescentes, a função da noiva é salvar a terra, é salvar a ovelha do Senhor, toda a terra, ou você pode dizer Israel, de volta para ele. A palavra hebraica liberar, diz o profeta, é kadal, que significa começar, ou primeiro agir. Ele fala, Deus já havia escrito a missão antes mesmo de a pessoa que a carregaria nascer. Eu tive que conversar isso com a irmã, e a igreja, o Satanás tem provado, mostrar isso para a igreja, que tudo é a respeito da sua, você fazer o bonzinho para que você, se Deus venha te amar, tudo isso é falso, isso vem do inimigo. Você, antes de nascer, o povo ou os filhos de Deus, antes de nascer, ou esses remanescentes, essa noiva, antes de nascer, já carrega a tarefa do Senhor, já está neles. O Senhor continua. E foi exatamente isso, aliás, desculpa, isso que o profeta está falando, e foi exatamente isso que o Senhor fez com você, antes de você nascer, antes mesmo de saber seu próprio nome, ele já havia decidido que você carregaria e a quem você alcançaria. Você não encontrou esse chamado te encontrou antes mesmo de você nascer ou chegar. Ezequiel 3:11, filho do homem, eu constituí por atalaia para o povo de Israel, e aqui pode ser assim, Ezequiel para o povo daquela época, que era Israel, aqui agora é você para toda a terra. Vocês são atalaias para toda a terra. O Senhor usando vocês, cada um de vocês, para pregar a terra, quem ele é. Deus não disse a Ezequiel que Ezequiel se ofereceu para essa batalha. Ele não disse que Ezequiel se candidatou, se qualificou ou mereceu isso de alguma forma. Não teve nada que Ezequiel mereceu ou fez, ou seja o que for, para merecer aquela missão. Ele disse, eu o construí para isso. Ele construiu cada um de vocês para fazer essa obra. Nada a respeito de você. Então, e os outros vêm e falam, você não presta para nada, o Senhor não te merece, tudo isso é falso do inimigo. Você nasceu com essa tarefa e não há nada que ninguém possa fazer para remover essa tarefa de você quando você estiver nele. Nada. E nem o que você fizer, enquanto você estiver nele. O profeta fala, estava feito, decidido e estabelecido. A única coisa que Ezequiel podia fazer era permanecer no posto para o qual Deus o havia designado, entregar o que Deus já havia colocado nele. Olha só, não sabia que ele ia falar aqui, esta é a sua posição, novamente, esta é a sua posição hoje. Você não escolheu essa missão, você foi feito para ela, e o povo que o Senhor já o designou já está esperando para receber o que você foi dado para entregar. Ele deu Atos 13:47, eu fiz uma luz para os gentios, isso é vocês. Paulo e Barnabé estavam falando para uma sala que aquelas pessoas da sala já haviam rejeitado a mensagem, e eles se levantaram e declararam que a rejeição não havia alterado a missão em nada. Nada pode alterar a unção que o Senhor tem dado para você. Ela vai acontecer. O inimigo não tem força para isso.
que a luz estava avançando até os confins da Terra diretamente para a vida das pessoas que nunca haviam sido alcançadas. Vocês vão andar a terra para as pessoas que nunca haviam falado ou alcançado o Senhor, que nunca têm ouvido e que ainda estão perdidas. Então, amados, só permaneçam no Senhor e sejam alegres. É só isso que ele fala. Já está tudo feito, sejam alegres. E é exatamente para lá que o Senhor está enviando você agora. Ele faz agora a declaração. E eu declaro sobre a sua vida hoje que você é escolhido e guardado, porque o Senhor plantou dentro de vocês antes de você nascer, foi colocado lá com um propósito divino. O Espírito Santo está vindo sobre você agora. E o que está do outro lado de seu sim é muito maior do que qualquer coisa que você já imaginou. Seu chamado traz grandes responsabilidades. Você foi escolhido para isso antes de nascer, guardado em tudo o que enfrentou, e agora você está sendo enviado. Eu declaro em nome de Jesus que você é escolhido, você é guardado e você é divinamente designado. O que você está vivenciando agora alcançará os confins da terra. Terra. E ele faz a oração: Pai, nós te agradecemos por teres colocado essa poderosa unção e chamado sobre a vida deles, ele orando para nós, antes mesmo de nascerem, e por os terem guardado em meio a tudo que tentou, impedi-los de chegar a este momento, e é por cada um deles que eu oro. Ele está falando que o inimigo sempre tenta impedir a gente, né, mas que a sua paz, o profeta ora, consumidora e profunda, desça sobre eles. Que o Espírito Santo ative cada dom e cada unção que foi plantada dentro deles antes do nascimento. Que cada convite seja recebido e cada porta de obediência seja atravessada com confiança. Que eles saibam que ninguém pode se apropriar do crédito pelo que você, o Senhor, fez. Somente o Senhor. Que eles avancem agora para uma nova dimensão de vida, que preparastes para eles como atalaias escolhidos, protegidos e divinamente designados para serem como sempre os chamaste em nome de Jesus. Caiu agora na minha cabeça, amado, que o Senhor mostrou quando eu estava lendo sobre a vida, que a noiva cai, Isaías 60, 61, eu vi a noiva fazendo as coisas, era só colocar a noiva, olha só, e agora a mensagem dele, o Senhor mostrou aqui, né, uma confirmação mesmo, o que está na Bíblia, que, olha, grande parte da Bíblia que o Senhor fala, vocês farão isso e aquilo outro, é a noiva do Senhor. Ele mostrou isso para mim hoje, abriu a clara assim a mente, amados. E agora eu leio aqui o quê? Ezequiel, o atalaia de Israel, você, noiva, você é escolhido, você é ungido, é o atalaia da terra do Senhor.